Saúde a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos, com o hino de número 79. Me sinto fraco, não tenho mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, a graça me basta a mim. Na vida da quem quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, porque temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de quem no céu também, sua graça me basta a mim. Quando me atingem os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de quem no céu também, sua graça me basta a mim. Ainda, irmão, dando continuidade às nossas adorações, o hino de número 89. 89, sublime e grande amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cante, irmão. Aproveite, irmão. Aproveite seu tempo. Aleluia. Dá-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na
cruz para me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim. Não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profetas fazes morrer, quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chora por causa do pecador, que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como o Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei, quando o cálice bebeu. Também disse estas palavras com seu tão profundo amor: Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, que tanto amou, querendo dar-lhes os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, dando-lhes paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor,
Aleluia. E é por esse amor que nós estamos de pé e aqui na casa do Senhor. Hoje, pela nossa escala, congregação do Jardim Santina. Tem alguém? Santina, congregação do Novo Mundo. Gustavo Piscinini, está aí o pastor Gerson, os irmãos que vieram lá do Piscinini. Deus abençoe, faz representar nessa noite. Muito obrigado. Também Boa Esperança, pastor Gerson, os que estão fazendo um trabalho lá na congregação. Hoje veio só o representante geral. Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Também da nossa congregação do Morro Branco. Tem alguém do Morro Branco? Esqueceram de olhar a escala. E esta semana não foi colocada no Zap. E creio que esquece de olhar, né? A maioria. Mas nós estamos aqui. As irmãs vão louvar o Senhor. Aí estão. Vamos ouvir as nossas irmãs que vai. Dá para cantar, as irmãs que vieram. Se reúne aí junto. Tem alguém para cantar? Mas também está conosco cooperando nessa noite, lá do Belém, São Paulo, o pastor Aldelino André da Silva. Fique de pé, por gentileza. Se faz acompanhar, é isso? Do seu filho, diácono, irmão Jean, que mora na cidade de Nova Odessa. Amém? De que maneira recebamos nosso pastor, nossos irmãos, dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus consola, Deus conforta as vossas vidas e nos dê a bênção. As irmãs dão para louvar? Não? Não tem regente? Então vamos cantar nós. 96, convido o irmão Jomar para juntos cantarmos o hino de número 96. Depois a irmã Vitória, que veio para louvar ao Senhor, preparou já o CD, manda lá em cima. E nós vamos ouvir o nosso irmão Jomar cantando com a igreja o hino de número 96. Graças a Deus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino 96. Deixa penetrar a luz, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus, né? Muitos esqueceram até que hoje teria culto de adoração a Deus, né? Mas nós estamos aqui, é sempre motivo de alegria, né, irmãos? Estamos na casa de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. 96. Você que tem a sua harpa, louve a Deus com alegria, irmãos. Você está aqui para louvar ao Senhor. O inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a
a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Toda a igreja. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Graças a Deus. E assim agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Uma Vitória vai louvar o Senhor e nossos diáconos recolhendo nessa oportunidade as nossas contribuições, dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Quando contribuímos, é uma parte do nosso culto e é um momento de agradecermos e também a oportunidade de louvarmos ao Senhor. Tudo quanto o Senhor nos concede, nós louvamos ao Senhor com tudo que Ele nos concede, com nossos dízimos, nossas ofertas, nossos votos, nossos propósitos. Ele tem a bênção para cada um de nós. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo.
Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue estar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja em. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa. Convido o pastor Gerson Secom para orar ao Senhor, apresentando essas petições. Também, hoje, um cidadão por nome Carlos pediu que apresentasse o nome dele aqui nas orações, para que o Senhor liberta e dê vitória. Orar por toda a igreja, por todo o trabalho. Irmão Antônio sofreu um acidente e o carro passou por cima da cabeça dele. Da onde é? Do Jardim Amparo. Jesus. Senhor das dores, o Senhor Jesus se compadeça e tenha misericórdia. O pastor Levi está no projeto Semear lá no Ceará e por isso não se encontra nesta noite aqui no nosso trabalho. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Também oremos pelo ministrante da palavra do Senhor nesta noite, nosso pastor Jonas. Oremos ao Senhor. Querido e eterno e poderoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos mais esta noite na casa do Senhor. E podemos aqui, Jesus querido, fazer parte da tua igreja, do povo que está aguardando e esperando a volta do Senhor. Querido Deus, apresentamos diante do Senhor todos os teus servos, a tua igreja, todos os pedidos, quantos levantaram suas mãos aos céus, clamando por uma vitória, por saúde, por libertações. Entra com a tua providência, a tua graça, a tua misericórdia, ó querido amado Senhor, no teu santo nome, nosso Salvador Jesus Cristo, clamamos diante do Pai eterno, para que as tuas mãos estejam estendidas, derramando a tua graça, a tua unção, a tua cura. Ah, meu Deus, opera na vida também desse Senhor Carlos, teu servo apresentou, tu sabes as causas, os problemas, que as tuas mãos venham sarar, salvar e libertar aquela vida. Também Deus serve o irmão Antônio, que sofreu este grave acidente. Oh Jesus, estenda tuas mãos ali agora, sara-lhe, dá-lhe saúde, dá graça, que não fique nenhuma sequela. Pai querido, em nome do Senhor, clamamos para que mais uma vez possa, Senhor, usar teu servo ministrante nesta noite, para trazer sobre nós a tua palavra, nosso querido pastor Jonas, para que usado nas tuas mãos, ministre aquilo que tanto
tanto precisamos, necessitamos, como advertência, renovo, alimento, que possa suprir as necessidades da igreja, de cada vida, de cada um que tanto nos ouve aqui, como aqueles que ouvem pelas ondas da internet, da nossa rádio. Deus, põe as tuas mãos, operando milagres, fazendo maravilhas. Ah, Senhor, o maior milagre que clamamos, ao milagre da salvação, o milagre de vidas se rendendo aos teus pés. Ó Senhor, levanta obreiros para a tua obra, para a seara do Senhor. Guarda que este trabalho cresça, se estenda. Guarda nosso pastor presidente que está ali também cuidando dos negócios do Senhor, e a sua família, a tua igreja, nossos missionários. Em tudo pomos as tuas mãos, Senhor, e a tua graça seja com todos, agora e sempre. Amém, meu Jesus amado. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também ao nosso companheiro, pastor Jurandir Bernardes, que nos formulou este convite para estarmos nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Queremos dizer da alegria de poder estar aqui ao lado dos nossos companheiros, amigos, irmãos, que estamos esperando a volta de Jesus, assim juntamente comigo. E com certeza isto brevemente acontecerá. E eu quero, sem perda de tempo, convidá-los para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 21, e do verso 29 ao verso de número 36. São Lucas, capítulo 21, do verso 29 ao verso de número 36. Hoje é culto de ensino. Eu gostaria que os irmãos, logo após a leitura, permanecessem com a sua Bíblia aberta, para nós estudarmos a mesma. Então, nós queremos que você pense um pouco sobre essa escritura que nos legou o Senhor Jesus e que é para nosso ensino, e precisamos realmente de estar andando segundo os preceitos das Escrituras Sagradas. Todos encontraram? Digo amém. Diz assim o verso número 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Podeis tomar assento, meus amados?
Meus queridos, nós lemos aqui a partezinha final do sermão profético aqui do Evangelho de Lucas. Jesus está falando nesse texto e dos textos que antecedem, ou seja, durante aqui a Escritura, quando a Escritura narra sobre esse sermão profético, Jesus está falando sobre as últimas coisas. É um sermão profético, ou seja, um sermão escatológico. Deus está nos avisando sobre coisas que aconteceriam nos fim dos tempos. É claro que se você voltar lá nos primeiros versículos do capítulo 21, nós vamos observar que o verso 9, diz assim: e quando ouvirdes de guerras e sedição, ou sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, mas quando chega lá no final do sermão, ele já começa a relatar algo que está mais próximo da sua vinda. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós pensarmos, já que estamos vivendo, com certeza, um dos momentos finais da história da igreja aqui na terra. Eu acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso. E eu quero, então, convidá-los para meditar neste importante assunto, digo relevante, porque trata-se de algo que aconteceria nos nossos dias. E então aqui no capítulo 21, voltando aqui atrás, alguns versículos, a partir do versículo 25, Jesus diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aí ele diz: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aí ele começa então, no verso 29, a descrever sobre a parábola da figueira. E aqui que eu quero começar a meditar com os irmãos. Diz Jesus aqui no verso 29, permaneça com sua Bíblia aberta, e disse-lhes uma parábola. Ou seja, Jesus quis fazer uma comparação. Ele diz assim: olhai para a figueira e para todas as árvores. É claro que aqui esta parábola se refere às nações. Destaca-se a nação israelita como a figueira e as outras árvores, as outras nações. Então, ele diz o seguinte: olhai. Então, é para que a igreja olhe para Israel e olhe para as situações das nações, E é interessante que Jesus utiliza aqui a figueira para figurar a nação de Israel. E por que uma figueira? Amados, se você voltar um pouquinho, mais precisamente, para ficar mais correta a minha lembrança, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, foi exatamente por essa época em que Jesus pregou o sermão profético. Lá no capítulo 21 de São Mateus, está escrito que Jesus fez a purificação do templo. E logo terminado aquele trabalho naquele dia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e no outro dia pela manhã, ele foi para o templo, e lá ensinava, e a multidão corria, já bem cedo para o templo, a ouvir os ensinos de Jesus. Mas quando Jesus está indo
para o templo, ele amaldiçoou uma figueira que não tinha frutos. Tinha bastante folha, mas não tinha frutos. É interessante que parece que é uma coisa isolada, uma coisa, né, que não tem nada a ver com o texto que nós estamos lendo, mas tem tudo a ver. Jesus tinha acabado de ser rejeitado, porque se você observar aqui no capítulo de número, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui no capítulo de número 19, veja bem, verso 45 a seguir diz assim: entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Então, partindo dos representantes da religião judaica, Jesus fora rejeitado. Quando Jesus entra no templo e condena aquelas atitudes que eles tinham de vender, trocar dinheiro, porque lá tinha uma casa de câmbio também, então Jesus foi rejeitado. Eles queriam matar, só não mataram logo de imediato por causa do povo que estava pendendo para ouvir Jesus. Então, essa rejeição tem a ver com a maldição da figueira, porque quando a gente usa o princípio hermenêutico da primeira menção, nós entendemos que essa maldição da figueira, que representa a nação de Israel, foi em razão da rejeição de Cristo naquele momento em que ele entrou no templo. A primeira menção da figueira está lá no Jardim do Éden. Não sabem que quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus e cozeram folhas de figueira para cobrir a nudez e esconderam-se, mas Deus veio à procura deles, e então eles estavam escondidos e com aventais de folhas de figueira. As folhas de figueira representam aqui um recurso humano, mas que Deus quis mostrar que o recurso humano é incapaz de resolver o problema do pecado. Então, o que fez Deus? No capítulo 3 de Gênesis, está escrito que Deus sacrificou um animal, e com a pele daquele animal, Deus fez aventais para Adão e Eva, e assim cobriu a nudez de Adão e de Eva. Significa que a figueira que Adão usou para fazer o avental foi rejeitada por Deus. E quando Israel rejeita o seu Messias, que é Jesus, também o Senhor amaldiçoa a figueira, demonstrando que assim como Deus rejeitou aquela rebeldia de Adão, Deus estava rejeitando a rebeldia de Israel, que estavam rejeitando o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Então, amados, por isso Jesus amaldiçoa a figueira, e da noite para o dia ela amanhece totalmente seca. Significa que foi uma coisa bem rápida. E esta figueira, representando Israel, haveria de provar uma morte. E exatamente o que a história nos relata é que Israel, alguns anos depois, precisamente no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadida, principalmente Jerusalém, a capital na época, foi invadida pelos soldados romanos e foi destruída
incendiada e os habitantes foram, muitos deles mortos, muitos outros vendidos como escravo e muitos outros espalhados por todas as nações. Foi exatamente a respeito desse dia que no sermão profético Jesus prega: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque uma grávida ou uma mulher que esteja amamentando não tem condições de correr e fugir de um ataque de um exército. Por isso Jesus diz: ai das grávidas. Isso já aconteceu no ano 70. Então, cumpriu-se em figura o que aconteceu com aquela figueira amaldiçoada. No ano 70, Israel morreu como nação e ficaram desterrados, sem realmente o seu torrão espalhado por todas as terras. Mas aí Jesus continua aqui no capítulo de número 21 que nós lemos, aí o versículo 30, que continua a parábola. Jesus diz assim: quando já começam a brotar, ele diz, manda olhar para a figueira e para as árvores. Se você olhar para a figueira e para as árvores, hoje é uma situação. Se você olhasse antes de 1948, a situação seria diferente. Mas observem aqui, verso 30. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Porque a figueira, quando começa a brotar, ela seca toda. Cai tudo, cai folha, cai tudo. Depois ela começa a brotar, é porque está próximo o verão e os frutos vão aparecer. Tá certo? E a Israel, então, no ano 70, foi desbaratado. E aí passaram-se quase 2000 anos. E no dia 14 de maio de 1948, numa reunião da ONU, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, teve que dar um voto Minerva, um voto de desempate com relação se Israel devia voltar para sua terra ou não. E o Oswaldo Aranha voltou favorável a Israel, e Israel então passou a ter o direito de voltar para a sua pátria quase 2000 anos depois que a figueira havia secado, e ela começou então a florescer em 1948. Se o texto manda olhar para a figueira, que é Israel, nós tivemos lá em 2012, e nós vimos com os nossos próprios olhos, quem foi conosco, o pastor Gerson estava lá, pastor Heleno, nós vimos o quanto essa figueira já floresceu. É uma cidade moderníssima, não é verdade? Está em pleno desenvolvimento, significa que a figueira já brotou, e a partir de 1948 para cá, não tem ainda 80 anos, tem 79 anos, vai fazer 70, 69, vai fazer 70 anos, quer dizer, é uma geração, e, na verdade, já é uma nação que, olhando as demais nações ali ao redor, não tem nada a ver com Israel, que é realmente uma nação nova e bem desenvolvida, e Deus é com este povo, e nós precisamos olhar para a nação como ensina aqui a palavra do Senhor. Bem, aí prossegue o verso 31 dizendo assim: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Bem, é aqui que nós queremos deslanchar, né? Veja bem, quando virdes essas coisas, sabei que o reino está perto. Quer dizer, nós olhamos só para a nação de Israel, mas se a gente der uma olhada nas outras árvores, ou seja, as outras nações, nós vamos ver que todas as nações estão vivendo um momento de angústia, como nós observamos aqui, no verso 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade,
pelo bramido do mar e das ondas. Veja bem, perplexidade é o ato de se tornar perplexo. É como se alguém entrasse num beco sem saída, aí depois ele fica assim todo perplexo, admirado, sem saber o que fazer. Então, a Bíblia diz que, pelo que está escrito aqui, é que as nações entrariam num beco sem saída e ficariam perplexos. E chega o Senhor a dizer aqui no verso 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Meus amados, dando uma olhada rápida, nós vemos turbulência política, baixíssima moral, violência em todo lugar. Só temos notícia de explosão, de terror, de bomba, de morte, de terremoto e destruição. Alguém que pega várias armas, sobe num prédio e sai atirando na multidão indiscriminadamente. É outro que bota fogo nas crianças aqui no Brasil, né? Atentados diversos, que inclusive agora aconteceu recentemente, que morreram mais de 300 pessoas. Então, está acontecendo isso quase que diariamente. Isso é uma demonstração que os homens estão desmaiando de terror. A verdade é uma só: estamos vivendo os dias em que Jesus se referiu aqui nesse texto. Eu acho que ninguém pode entender o contrário. Todos nós sabemos, porque não precisa ser perito em Bíblia e nem precisa ser perito em noticiário. Basta você ouvir uma notícia e ler aqui com toda a simplicidade, você vai entender que estamos vivendo um dos momentos finais e o reino de Deus está perto. Nós temos problemas na família, problemas na política, problemas na economia, problemas na moral, problemas na igreja, é problema para todo lado. E este mundo vai fervendo cada vez mais, os problemas vão se agigantando. Nós aqui no Brasil, então, nem se fala, porque estamos vivendo hoje mesmo, está uma guerra lá em Brasília, para decidir sobre crimes cometidos por pessoas tidas como as mais nobres da pátria. Então, vivemos um momento difícil, sem também abordar nas ideologias que têm surgido nesses últimos tempos. Ideologia de gênero, conceitos anticristãos, antibíblicos e, na verdade, ideologias de todo lado, ódio, vingança, tanta coisa. E igreja, irmão, se dividindo, essa é a grande verdade. Também a igreja está experimentando também uma influência muito grande desse mundo tenebroso. Comercialização da fé, que é uma coisa que não precisa nem dar explicação, todo mundo já conhece. Tem as pessoas que estão comercializando oração, culto e fazendo exploração das mais terríveis. Estamos, parece que, revivendo o momento da Idade Média, quando se vendia relíquia, se vendia carta papal, quando se vendia indulgência e outras coisas a mais. Então, amados, é um momento em que estamos vivendo. Eu quero que os irmãos pensem. Hoje é dia de ensino, hoje é dia da gente pensar um pouco sobre a vida cristã e sobre a nossa posição diante de toda a situação em que nós estamos. Então, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, não temos dúvida que o reino de Deus está perto. Está perto. Em verdade vos digo, verso 32, que não passará esta geração
até que tudo aconteça. Esse texto aqui tem sido mal interpretado por muitas pessoas, porque alguns chegaram até colocar data para a volta de Jesus, se baseando aqui nesse texto, mas esse texto está dentro do sermão profético. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: ele está anunciando no sermão profético os acontecimentos da grande tribulação. E a grande tribulação é 7 anos apenas. Significa que não vai passar uma geração sem que tudo aconteça, porque os acontecimentos previstos por Jesus está previsto para acontecer tudo dentro de 7 anos. E uma geração é muito mais do que 7 anos. Então, não passará aquela geração dos últimos dias sem que tudo isso aconteça. Então, tudo está previsto para vamos dizer assim, um despejar de coisas que acontecerão aqui no mundo, e com certeza isso está próximo, porque os princípios das dores já acontecem, e só falta alguns acontecimentos que são aqueles mais portentosos, como diz aqui: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quer dizer, na verdade, nós já temos sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas eu acredito que ainda há algo mais, vamos dizer assim, forte para acontecer nesse sentido. Mas Jesus quer terminar aqui dizendo o seguinte: olha, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí ele termina dizendo aqui no verso 33: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, isso aqui é sério. É sério ou não é? Tem crente brincando de ser crente. Tem crente achando que Jesus nem vai voltar mais. Tem crente vivendo como se tivesse deixando a vida levá-lo. Como tem um sambista que escreveu: deixa a vida te levar. Não é verdade? Crente não pode ir na enxurrada dos acontecimentos. O crente tem que parar e pensar: opa, eu não, eu sou de Cristo. Não é verdade? Eu tenho que ter uma vida santa, eu tenho que me preocupar com a minha vida, com a minha família, daqueles que me pertencem. Eu tenho que ter cuidado com a igreja, se eu sou obreiro. Porque, na verdade, irmãos, tem muito obreiro que vão ter que dar conta para Jesus, porque não avisam a verdade para a igreja, não estão prevenindo a igreja como deveriam preveni-la. E tem pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta e vêm nos dias de Santa Ceia para tomar ceia. Então, a coisa é séria. Jesus sela aqui o que ele está dizendo: assim, ó, passarão os céus e a terra, mas o que eu estou falando não vai passar. Ou seja, não cai nem um jota e nem um tio daquilo que está escrito na Escritura. A inspiração da Bíblia não é por livro, não é por capítulo, nem por versículo, e muito menos por palavra. A inspiração da Bíblia é por letra. Por que é por letra? Porque Jesus disse que não cai nem um jota e nem um tio. Se não cai um jota e nem um tio, cada letra da Bíblia está inspirada por Deus e não vai cair. Então é preciso que a gente comece a pensar mais sério sobre a nossa própria vida. Aí chega no versículo seguinte, você vai observar aí o verso de número 34, que diz assim, começa assim: e olhai por vós. Vamos pensar, já parar para pensar nesse versículo? Olhai por vós, cuida de ti mesmo, examine-se o homem a si mesmo, olhai por vós. Irmãos, isso aqui já começa uma demonstração que nesse
tempo do fim é tempo de definição. Porque a Bíblia diz assim, olha, quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Significa que chegou a hora de definir quem é e quem não é. Então, quem é, deve olhar por você mesmo. Se você é, cuide da sua vida. Não fique dando ouvido a conversa fiada. Não dê ouvido a pessoas que não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Não fique achando que as pessoas estão pregando e que realmente tem que ser assim mesmo, porque hoje uma boa parte da cristandade evangélica estão vivendo sob a influência de uma teologia chamada prosperidade. Estão realmente mais preocupada com as coisas materiais, com as coisas passageiras, do que com as coisas de Deus. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou quando escreveu aos Colossenses no capítulo 3. Ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Aí ele alerta: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Irmãos, cada momento que se aproxima mais do reino de Deus, da redenção dos crentes, nós temos que ter uma mente voltada para o céu, voltada para Deus, voltada para a sua palavra, porque na verdade o sistema montado é um sistema materialista, é um sistema anti-Deus, é um sistema que está sobre a égide de Satanás, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e esse sistema sempre vai nos conduzir para o materialismo, para coisas de comer, beber, e etc, etc, e deleites, prazeres da vida. Mas amados, olha o que Jesus está dizendo aqui, presta atenção, vamos voltar a ler o mesmo versículo 34, ó. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração, olha aí, presta atenção, se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Eu vou ler aqui agora em outra versão, que é a Bíblia judaica, o versículo 34 diz assim, olha: cuidem de si mesmos, ou o coração de vocês se sobrecarregará com libertinagem, bebedeira e com as preocupações da vida cotidiana. E aquele dia virá sobre vocês inesperadamente como uma armadilha. Não temos que pensar? Não temos que atentar para o que Jesus falou aqui? Será que não é isso que a gente está vendo? As pessoas, Jesus chegou a dizer, no sermão que ele prega, sobre o sermão profético, ele chegou a dizer o seguinte, que nos dias anteriores à vinda do Senhor seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Amados, hoje parece que a preocupação, tudo gira em torno das coisas materiais. Inclusive, na verdade, aonde não deveria ter esse pensamento, também está havendo, que é na maioria das igrejas. Então, irmão, nós temos que acordar. Não adianta murmurar, não adianta criticar, não adianta condenar nem A nem B. O que a Bíblia ensina aqui é o seguinte, olha: cuide de você, olhe para você, porque se ficar olhando a vida do outro, você vai se enrolar todinho. Procurar outra igreja não vai adiantar, que está realmente
o problema é o problema do nosso tempo. O negócio é cair nos pés de Jesus. O negócio é colocar a palavra de Deus na nossa mente, porque a nossa mente tem sido bombardeada com tanta coisa que não tem nada a ver, e muitas das vezes nós deixamos que a mente fique vagueando. É tanta comunicação, é tanto WhatsApp, é tanto grupo, é tanto Facebook, é tanta mensagem para lá e para cá. Mas e o que a Bíblia diz? Para nós o que resolve é o que Jesus ensinou. Não adianta, amado. Estamos vivendo uma época de muita comunicação e pouquíssima comunhão. A comunicação é grande, mas são pessoas que falam para lá, falam para cá, e mandam mensagem, recebem mensagem, mas não existe comunhão, só virtual. Não existe um aperto de mão, não existe um sorriso assim, olhando cara a cara, não existe calor humano, não existe nenhum tipo de ajuda, de cooperação, de contribuição, não existe nada que diz respeito à comunhão, porque a palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa contribuição, sociedade e participação. Então não está havendo comunhão, está havendo muito blá blá blá, mas vida pautada na Bíblia é pouquíssimo. O tempo é trabalhoso, o tempo é difícil, e é preciso que nós acordemos, porque senão vamos nos deixar levar pela enxurrada dos acontecimentos. Eu vou ler esse versículo de novo, para ficar bem gravado. Ó, verso de número 34. Vou ler na Bíblia Judaica, diz assim, 34. Cuidem de si mesmos. Na outra versão diz, olhai por vós. Aí diz aqui, ou o coração de vocês se sobrecarregará com libertinagem, que é exatamente exageros na comida, na bebida, farras, prazeres carnais, luxúria. Irmãos, nunca houve uma erotização tão grande como está havendo nos nossos dias. A coisa já passou dos limites. Eu, por exemplo, já estou na terceira idade. E eu confesso aos irmãos que eu nunca vi uma época tão erotizada como a nossa época. E erotização das piores, né? Bem profana. Nós estamos assistindo, e tem uma coisa, quando a Bíblia diz assim, cuide, olhai por vós, irmãos que são pais e mães, cuidem dos seus filhos. As escolas estão sob um domínio espiritual terrível. Os crentes precisam acordar para a realidade do que está acontecendo. Você tem que acompanhar minuciosamente o que o seu filho está aprendendo, qual tem sido a formação que ele tem recebido nas escolas, porque essas ideologias têm penetrado de uma forma sorrateira e muitas pessoas têm sido surpreendidas por coisas terríveis com relação aos seus filhos. Querem erotizar as crianças, irmão. Querem realmente colocar isso na cabeça dos infantis. E tem uma coisa. Há uma estrutura política, jurídica, que está sendo implantada de tal forma que já existe pastores que estão respondendo na justiça
porque pregaram o que está escrito na Bíblia. Pastor respondendo à justiça e pagando danos morais, porque pregaram determinadas coisas que está escrito aqui, mas que essa minoria, com essa ideologia satânica, tem montado uma estrutura capaz de condenar quem se levanta contra. Hein? Porque teria desvirtuado a cabeça de alguém com a pregação. Então, amados, aí nós temos que observar que estamos vivendo um momento muito sério. E a igreja, irmãos, está meia numa situação assim, ó. Olha o que acontece. O que está acontecendo hoje é muito complicado, até no seio da igreja. Porque a maioria das igrejas, as pregações têm sido aquela pregação do blá blá blá. Estenda a mão, receba a chave. Receba a chave do apartamento, a chave do carro zero, não sei o quê. E ficam com a mentirada que isso não é evangelho. Seja empresário, não sei o quê. E os nossos pregadores estão entrando por esse caminho. Entendeu? Aí o povo chora, o povo grita, o povo pula. E o mundo está fervendo e ele não percebe. Quer dizer, a pregação que se prega na igreja está sendo uma forma de ludibriar os próprios crentes, que acham que está tudo bem. Vem um outro e profetiza: eis que eu estou contigo, eis que grande é a obra. Irmãos, nós estamos em aperto, nós estamos em angústia, nós estamos gemendo, porque o tempo é difícil. Como é que eu posso sentir que está tudo muito bem, que grande é a obra, que... Olha, irmão, eu sei que Deus sempre tem obra grande para fazer, mas essas pessoas falam para agradar os outros, para criar auditório, para ser convidado novamente. Agora, nós pregamos a verdade do Evangelho, para que as pessoas não sejam enganadas, porque o tempo é complicado. Tem igreja fazendo shows, e estamos vivendo uma época de show. Tem cantor, tem show, lota a igreja. Mas, irmãos, isso é um engano. As pessoas precisam de ensino da palavra de Deus, precisam aprender o que Jesus falou e o que está acontecendo, porque eu não estou só falando no que ele falou, eu estou mostrando que o que ele falou está acontecendo agora. Não é uma questão que pode acontecer ou não, já está acontecendo. Agora eu quero falar uma outra coisa para os irmãos, que até eu já ensinei muitas das vezes errado. Eu ouço sempre as pessoas ensinando e escrevendo também, que eu já vi muitas pessoas, escritores, escrever dessa forma. Pregam o seguinte, com certeza os irmãos todos aprenderam assim. Mas eu quero colocar nessa noite colocar para os irmãos uma meditação que Deus me deu, com base na Bíblia. Que as pessoas pregam o seguinte: olha, irmão, fique tranquilo, nós não vamos nem ver o anticristo, porque Jesus vem antes e arrebata a igreja. Não é assim que prega? É assim ou não? Mudou? Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Então nós não vamos nem ver o anticristo. Nós seremos salvos da grande tribulação. É verdade, mas em parte. Presta atenção agora, que eu vou lhe dizer como termina o Velho Testamento. Vamos para Malaquias, capítulo 4 e o verso 2. Presta atenção. Malaquias 4 e verso 2. O último livro do Velho Testamento, capítulo 4, verso 2. Se alguém encontrou, pode ler. Malaquias está falando para Israel, está falando
do grande e terrível dia do Senhor, que é o mesmo que Jesus está falando aqui, no capítulo 21 de São Lucas. Ele diz o seguinte, olha, eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, no verso 1, vem ardendo como fogo e não ficará nem ramo nem raiz, mas para vós, Israel, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Agora vamos para o Apocalipse. Como é que termina o Apocalipse no capítulo 22? Vamos lá, capítulo 22, vamos ler lá no versículo de número 16. Olha o que diz assim, ó. Eu, Jesus aqui, irmãos, está assinando o livro do Apocalipse e assinando a Bíblia toda, porque o livro do Apocalipse é o livro que consuma toda a obra redentora e todo o cano sagrado. Então, Jesus está assinando aqui a Escritura, assinando a mensagem de Deus para a humanidade. Ele diz assim, olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja bem, a mensagem aqui é para a igreja. Lá em Malaquias é para Israel. Para Israel, Deus vem como sol. Para a igreja, Ele vem como estrela da manhã. Presta atenção. Estrela e sol fazem parte do mesmo dia. Malaquias está falando do grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. O Apocalipse termina de falar sobre a grande tribulação e diz que o Senhor vem para a igreja como estrela da manhã. É o mesmo dia. Tá certo? A única diferença é que em Malaquias a mensagem é para Israel e em Apocalipse a mensagem é para a igreja. Para Israel vem como sol, para a igreja vem como estrela, mas é o mesmo dia. E que hora que aparece a estrela da manhã? De madrugada. Tá certo? Que hora que aparece o sol? Por volta das 6 da manhã, 6 e pouco, por aí o sol vai aparecer. Significa que a estrela aparece primeiro e depois aparece o sol. Claro que Jesus vem buscar primeiro a igreja, mas quando Jesus vem buscar a primeira igreja, o grande e terrível dia do Senhor já começou. Vão entender agora? O grande e terrível dia do Senhor já começou. Possivelmente, eu não estou afirmando, mas é uma possibilidade, que o anticristo já esteja no governo, quando a igreja sai, porque a primeira parte da grande tribulação é um período de paz. Os 3 anos e meio, os primeiros será de paz. Os últimos 3 anos e meio que será realmente de grande tribulação. Mas a igreja sai antes dessa segunda metade, mas no início do dia. Não sei se os irmãos já observaram que aqui no Apocalipse Deus tem uma forma diferente para falar. Quando Ele fala da vinda dEle, como é que Ele fala? Vê se alguém já prestou atenção. Quem já prestou atenção? Como é que Jesus fala da vinda dEle aqui no finalzinho do Apocalipse? Hein? Eis que cedo em relação a quê? Por quê? Já vão quase 2000 anos, Ele não veio ainda. Que cedo é esse? O cedo é em relação ao dia do Senhor, que é a grande tribulação. Mas é dentro do dia. É cedo, mas é dentro do dia. Então, amados, não fique sendo enganado. Não fique achando que está tudo muito certo, tudo muito bom, porque não está. Você tem que ficar. Olha como é que vai terminar aqui a mensagem do Senhor. Nosso tempo já esgotou. Aqui a mensagem de Jesus. Veja bem, ó. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria ou de orgia. Na versão atualizada diz orgia, de embriaguez e dos cuidados da vida, coisas cotidianas. A pessoa fica preocupada com casa, preocupada com carro, preocupado. Irmão,
não é mais hora de ficar preocupado com essas coisas, não. Isso é coisa corriqueira. Temos que preocupar agora com a vida espiritual. Observe bem o que diz a Escritura aqui, ó. Descuidar da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque, ó, verso 35, virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Irmão, virá sobre um laço sobre todos que habitam na face da terra, inclusive os crentes. Inclusive os crentes. Virá como um laço. Tem muita gente na igreja que vai perder o seu tempo todo de igreja. Porque tem gente na igreja que acha que tempo de fé é igual fundo de garantia por tempo de serviço. Ele acha que como ele tem muitos anos na igreja, aí ele não precisa mais de culto, não precisa mais de orar, não precisa mais de ler Bíblia, não precisa mais de jejuar, não precisa mais fazer mais nada. Porque tem tanto tempo. Né? Tem uns que, eu sou pastor há tantos anos, e isso resolve alguma coisa? Eu fui consagrado em 1910, isso tem valor algum? Eu sou crente há 40 anos, e daí? Tem um irmão que vai aceitar Jesus amanhã, que tem o mesmo direito seu. Aqui não tem tempo de serviço, não. Aqui é perseverança na fé. Irmãos, é você agarrar com Jesus e não soltar mais. É você crer que o que Jesus falou é verdade e não vai cair nada por terra. Aí, olha como é que Jesus termina aqui, ó. Ele diz assim: vigiai, verso 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha aí. Porque tem gente na igreja que não será digno de evitar essas coisas, vão participar da grande tribulação. Porque a coisa está muito no leléu, entendeu? Muito light. Não pode mais pregar contra pecado, entendeu? Não pode falar que o inferno está cheio e que vai encher mais ainda. Só pode falar assim: olha, existe o céu para você, Deus tem uma grande obra. Deus só tem uma grande obra se você estiver na fé fiel ali, irmão. Porque não existe bênção sem obediência ao Evangelho. O Evangelho não é mágica, que você estende a mão, acontece tudo. Não é assim, não. É obediência, é suando a camisa, é lutando contra tudo, e inclusive contra você mesmo, contra os seus próprios impulsos, seu próprio desejo, é se humilhando, irmãos, é aceitando levar prejuízo. Porque tem gente que quer levar tudo para a justiça, quer brigar por causa de tudo. Irmãos, desagarre dessas coisas, se desprenda, fique livre, porque senão você não vai evitar essas coisas que estão para acontecer. Porque tem gente, irmão, que está na igreja, mas ele é tão agarrado com dinheiro, com tanta coisa. Esses dias eu fui visitar um irmão, e ele falou comigo: pois é, pastor, a minha tia faleceu agora há poucos dias, e a pobre coitada passou a vida inteira comendo arroz com leite, e morreu agora, e deixou 635 mil na caderneta de poupança. Irmão, por que ela fez isso? Ela não soube aproveitar a bênção que Deus lhe deu. Você está entendendo? Porque as pessoas se apegam tanto ao dinheiro, e ele ganha o dinheiro, e o dinheiro acaba com a vida dele. Vai fazer os outros brigar agora, porque tem os herdeiros que quer botar a mão naquela grana. E comer arroz com leite ninguém quer. Então, amados, o que nós estamos hoje chamando os irmãos para uma meditação, para uma reflexão,
é para a gente levar mais a sério a vida cristã. Não pense que a coisa vai acontecendo assim, tudo no leléu e vai passando e está tudo muito certo. Não é. Tem gente brincando, tem gente que está todo complicado, aí vai procurar o profeta, né? Está todo errado, está todo embaraçado. Vai procurar o profeta para dizer: grande a obra do Senhor na sua vida. Receba, eis que o Senhor tem agradado o seu propósito. Deus está, irmãos, a mensagem para ele seria o seguinte: meu homem, o que tens feito? Qual o caminho que tens andado? Onde estão os dons espirituais? Aonde você deixou? Onde está o seu compromisso com a minha obra? Eu te chamei, não para ser obstáculo para os outros, mas te chamei para você ser bênção para os outros. E você não faz a obra, ainda atrapalha os outros que estão fazendo. Essa seria a mensagem. Mas o profeta quer agradar. E as pessoas estão achando, engodou o seu ego, massageou o ego, ele sai feliz da vida. Oh, irmão, Deus falou profundamente comigo. Ah, é? Você vai ver profundamente, é aqui, ó, na Bíblia. Aqui que é profundo. Esse negócio de ficar atrás de conversa fiada, irmão, tem um profeta, que eu não vou citar o nome dele por uma questão ética, eu estou terminando. De vez em quando ele está por aqui. E o pessoal, quando ele está por aqui, todo mundo quer ir lá para ouvir a profecia dele. Eu fui pregar na cidade dele, mas fui pregar em outra igreja. Vai escutando essa. Aí eu cheguei lá, o pastor falou assim: você conhece o pastor fulano de tal? Conheço. O senhor está perguntando porque ele sempre está lá, região de Limeira, Coderópolis, que é a região lá. Isso é, de fato. Pois é, rapaz. Você sabe que ele gosta de profetizar. É, eu sei. Então, ele é muito meu amigo. Eu vinha da cidade, ele estava na rodoviária, telefonando no telefone público. Ele e um menino dele. E eu, para brincar com ele, lá na rodoviária tem um jardim muito grande, tinha umas flores bonitas lá, amarelas. Eu peguei um monte daquelas flores, coloquei no painel do carro dele. E fui embora. Aí, passou uns dias, ele chegou para mim: só, pastor, só ora por mim, que eu estou sendo ameaçado de morte. Aí, mas por quê, pastor? Porque aconteceu um mistério comigo aí. Mas o que foi? Só, eu estava ligando junto com meu filho na rodoviária e encheram o meu carro de flor amarela no painel. E eu saí dali com aquele pressentimento que uma coisa ruim ia acontecer. Aí eu fui orar, chamei lá uns companheiros, fomos fazer a vigília. De madrugada Deus me revelou: ameaça de morte. E era aquele pastor, amigo dele, que tinha colocado lá de brincadeira com ele. E ele está profetizando todo mundo, irmão, ó, todos nós precisamos de Bíblia. Bíblia. Quem obedece a Bíblia não precisa ficar correndo atrás de nada. Quem obedece a palavra de Deus, ele tem a direção certa, ele está com o pé no chão, ele tem estrutura. Pode vir provação, tempestade, vendaval, ele está firme na rocha. Ele crê na palavra de Deus e em Deus. Não anda crendo em conversa para boi dormir, conversa fiada, de pessoas que não têm o que fazer, que ficam andando para lá e para cá. Irmãos, meu negócio é com Deus, o nosso negócio é com Deus. Cuide de vocês, cuide de cada um de vocês. A salvação é individual. Não perca sua bênção por causa dos outros. Não perca sua salvação por causa de quem não tem compromisso.
a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Firme a tua fé em Deus, na palavra, marche firme. O tempo está chegando, está próximo. Não há mais tempo de ficar pensando ou de tomar decisão. É tempo de estar preparado para receber Jesus, que vem nos buscar para morarmos lá na glória. Então, amados, que Deus nos conceda a sua graça. E eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis passar e que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque, na verdade, até hoje à tarde, eu estava orando, desde que o irmão Jurandir me convidou, orando. Senhor, o que eu falo? O que eu falo? E eu não tinha um texto dado por Deus. Hoje à tarde, Deus falou comigo. Lucas capítulo 21, verso 34. Eu disse, então é aqui mesmo. Abri a Bíblia e li lá, é aqui que então vai ser. Então, amados, eu não tenho dúvida nenhuma de que estou falando aos irmãos debaixo da autoridade da palavra e de Jesus Cristo, que escreveu o Evangelho, que ditou o Evangelho. Então, os irmãos recebam não como vindo de mim, porque quem sou eu? Mas como vindo de Deus esta palavra para nossa meditação, reflexão, porque o tempo realmente é difícil. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Quantos louvam a Deus pela palavra? Amém? Estamos preparados, como diz o versículo, virá de improviso. O improviso você não sabe a hora nem o minuto que chega. Vamos pensar que fosse agora. Como estamos nós espiritualmente? Estamos de pé diante do Filho do Homem? Esta é a realidade. E Deus tem mais coisas para nós. Deus tem mais coisas para nós, a igreja. Aleluia. Deus tem mensagem muito séria para nós. Começou hoje. Começou hoje e vai ter coisas mais. Aleluia. Como Deus disse para Israel, aquele que lê, entenda, e aquele que escute, absorve. E quem absorve tem que ter o conteúdo. Agradeço a estada dos irmãos conosco. Agradeço ao pastor Jonas pela ministração, pastor Adelino pela cooperação, estando aqui conosco hoje. Seu filho vai voltar lá para a sua cidade de Nova Odessa. Vai ficar por aí hoje, vai voltar. Deus acompanhe e guarda com suas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Mas quinta-feira tem aqui a noite da vitória, com as congregações Nova Europa, Manacá, Graminha, Aeroporto, Balsa, Tatu e Belinha 3. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, e domingo o nosso horário é às 18 horas. Todos são convidados em nome de Jesus. Ficamos de pé. Convido o pastor Adelino para ministrar ou elevar esta oração, e o pastor Gerson vai estar nos ministrando a bênção apostólica para o encerramento em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu disse ao pastor Heleno que eu trago a saudação do pastor José Wellington Costa Júnior, a todos os pastores, obreiros da casa do Senhor que está aqui, em especial ao pastor Levi, que é um amigo, companheiro, respeitado por todos nós em São Paulo. Estamos servindo o Senhor no setor 19, que é na cidade de Guarulhos, aonde pastoreia pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da nossa convenção geral, é também o nosso primeiro vice-presidente do Ministério do Belém, e é também o primeiro vice-presidente da nossa Confradesp, na verdade. E é uma alegria grande poder estar aqui nesta noite. Quero parabenizar o pastor Jonas por sua instrumentalidade, boa palavra, palavra
creio que tenha vindo do coração de Deus realmente para a igreja. E eu fiquei aqui observando, pastor Jonas, me permite, que no ano de 1957, quando aceitei a Jesus com os meus pais, observava-se que nesses anos, até os anos 60, se não estou equivocado, quando se pregava a palavra dessa natureza, havia um quebrantamento. As pessoas choravam, iguais aquelas lá, quando Esdras leu o livro da lei, as pessoas choravam, eram quebrantados. E a gente observa que a coisa está, como disse o pastor aqui, bem light mesmo. A gente está ouvindo uma mensagem assim, muito séria, mas não se vê lágrima mais. Não se vê nem muito glória a Jesus. A gente fica com vontade de pregar também, igual o irmão ali, pregando junto com o pregador. Mas a coisa é muito mais séria do que isso que a gente está ouvindo. Mas que Deus em Cristo Jesus seja glorificado através de nós nesta noite. Que saiamos daqui realmente refletindo com mais cuidado tudo que ouvimos aqui e coloquemos em prática, né? Precisa colocar em prática sim. Oremos ao Senhor, mas eu quero agradecê-lo mesmo pela oportunidade de orar aqui com os irmãos, ok? Senhor nosso Deus, queremos te render graças ao Senhor, porque esta noite uma vez mais quiser o Senhor falar conosco, nos dando a oportunidade, Senhor, de acertarmos a estrada se porventura temos desviado dela. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo traumático na nossa história. Nós precisamos da ajuda do Senhor para fazer cumprir a palavra que ouvimos aqui nesta noite. Não permita, Senhor, que este dia nos encontre desapercebidos, mas que nós estejamos em alerta, Senhor. Faça que a Tua palavra ache guarida em cada coração, que nós reflitamos com carinho, com cuidado, e possamos vivenciar, Senhor, cada texto, cada versículo aqui aplicado. Senhor, meu Deus, continua abençoando o pastor da igreja, o pastor Levi, aos demais obreiros desta casa, a igreja gloriosa do Senhor que está aqui na cidade de Limeira. Abençoai teus filhos, Senhor, de todas as bênçãos dos céus. Esta é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, que esteja sobre cada vida, e todos digam amém.